Oi, turma do livro Alguém Me Tocou, José Carlos de Luca, no capítulo Conhecer e Mudar. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Paulo. Não foi fácil começar a escrever esse capítulo. Passei algum tempo olhando para a tela do computador, pensando nas palavras do apóstolo Paulo. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. São palavras de fogo. Uma coisa é ser admirador de Jesus, outra coisa é estar unido a Ele. A diferença está no grau de transformação íntima em que me permito por diante da figura de Jesus de Nazaré. Paulo é enfático ao dizer que a união com Cristo nos torna uma nova pessoa. As palavras de Paulo nos obrigam a fazer um balanço de nossa vida, exatamente como estou fazendo agora neste capítulo, que provavelmente é o que está me custando mais a escrever. O que mudou em nós a partir do momento em que tomamos consciência dos ensinamentos de Jesus? Sou uma pessoa que está se renovando ou continua a mesma de antes? É claro que não acredito em transformações radicais feitas da noite para o dia, mas algo em nossa vida precisa ir mudando a partir do momento em que temos Jesus por nosso mestre. Como bem escreveu John MacArthur, depois que a pessoa é regenerada, os antigos sistemas de valores, prioridades, crenças, amores e planos vão-se embora. Mal e pecado estão presentes, mas o cristão os vê sob uma nova perspectiva e eles não o controlam mais. Estar unido a Cristo é fazer com que o eixo central da nossa vida se estabeleça de acordo com a escala de valores e prioridades que ele nos apresentou em seu Evangelho. A tal propósito, Jesus já nos fez essa pergunta ainda de extrema atualidade. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Sendo do meu conhecimento que Jesus pede para não julgarmos o próximo, por que insisto em atirar pedras nos outros? Se o meu próprio comportamento ainda não é isento de erros? Se Jesus exalta o valor da humildade, por que ainda deixamos o orgulho nos cegar a visão? Tendo Jesus pregado o perdão até no momento da cruz, por que ainda nos deixamos levar pelo sentimento de vingança? Se Jesus deixou o amor como o maior dos mandamentos, por que ainda vivemos pensando exclusivamente em nós mesmos? São perguntas que o próprio Cristo está nos formulando e não as formula com o propósito de nos agredir. Jesus quer nos ajudar, pois ele revelou para nós os mecanismos de atuação das leis divinas. Ser bom para com o próximo não é bom somente para o outro. Antes de tudo, é bom para mim, porque me põe em equilíbrio com a lei do amor, a qual, uma vez ignorada, trará consequências negativas para quem a desconsiderou. É dessa forma que poderemos entender as seguintes palavras do Mestre: eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como um homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela logo caiu e ficou totalmente destruída. Percebemos aqui que há duas etapas no nosso processo de união com Cristo: ouvir a sua palavra e ser obediente a ela. Precisamos inicialmente conhecer o que Jesus disse e o que ele nos orientou a fazer. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, mas creio que não seja o mais lido. Fala-se muito de Jesus, no entanto, estuda-se pouco a sua mensagem. Quando foi a última vez que abrimos o Novo Testamento para examinar a palavra do Cristo? Quantas vezes apresentamos essa palavra aos nossos filhos? Mas, curiosamente, depois vamos pedir a Jesus que tire os nossos filhos do caminho das drogas? Além de conhecer, este é o primeiro passo. Carecemos de ser obedientes às palavras do Mestre, como ele mesmo se refere. Não basta ouvir, é preciso seguir, ser praticante da palavra, embora reconheça que isso não seja fácil. Mas também não é fácil emagrecer quando se está acima do peso. Não é fácil adquirir boa forma física quando se é sedentário. Não é fácil entrar numa faculdade de medicina, não é fácil conquistar uma boa clientela, não é fácil pagar o financiamento da casa própria, não é fácil criar filhos, mas todo esforço que é feito para alcançar essas metas é extremamente recompensador. Podemos dizer o mesmo em relação à prática dos ensinamentos de Jesus. Não é fácil, mas compensará todo o esforço que fizermos visando a moldar nossa vida ao que Jesus nos ensinou. E qual é a recompensa? Um lugarzinho no céu? Não. Seria muito pouco.
A recompensa é de um céu na própria terra. Que tal? É o prêmio da felicidade que todos almejamos, embora nem todos a conquistemos, porque vivemos distante dos ensinamentos de Jesus, os quais podem ser praticados independentemente da religião a que estivermos filiados e até mesmo se não estivermos vínculos a religião alguma. Quando vamos ao médico e ele nos prescreve determinado remédio, nós seguimos a orientação porque nós desejamos curar. Às vezes o remédio é amargo, às vezes precisamos de uma cirurgia, de um regime drástico, mas tudo fazemos para restabelecer a saúde. O mesmo ocorre com Jesus. Ele é o nosso médico espiritual e nos prescreve uma série de remédios que estão no seu evangelho, os quais nos protegem contra a doença da infelicidade. Quantas vezes o nosso médico nos diz: você precisa mudar de vida, mudar seus hábitos alimentares, mudar a maneira de encarar os problemas, precisa dormir mais, fazer exercícios. Com Jesus é a mesma coisa. Ele nos diz no evangelho: você precisa parar de ter ódio, precisa perdoar, você precisa amar tudo que o cerca, a começar por si mesmo. Procure viver em harmonia com o mundo que o cerca, transforme problemas em soluções, demonstre a sua fé durante as tribulações, aceite as pessoas como elas são, aceite a vida como ela é e faça dela uma experiência bonita. Quando seguimos a divina orientação do Cristo, nos unimos a Ele, estamos com Ele e Ele está conosco. E isso nos torna mais fortes perante as adversidades. O rio dos problemas pode transbordar, mas a nossa casa não desaba, porque ela foi construída na rocha, nos ensinamentos espirituais de Jesus, e assim o passado não tem mais poder sobre nós. O ódio não nos desestabiliza, a mágoa já não nos derruba, a tristeza já não nos domina, o medo não nos paralisa, o pessimismo não mais nos deprime, e o egoísmo já não nos não isola das pessoas. É o Cristo que está vivo dentro de nós. Então aqui, nossa, uma leitura enorme que fala pra gente em resumo, né? Estudar e praticar Jesus. Não tem outro caminho, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não tem uma outra forma de chegar a Deus se não for por Jesus. E chegar a Deus significa melhorar espiritualmente. Ninguém aqui tem a pretensão de ver, de sentir profundamente Deus, porque ai de nós, como nós estamos longe disso. Mas pelo menos que a gente consiga seguir parte do que Jesus ensinou. Mas para isso a gente tem que estudar ele, tem que ver realmente o que ele deseja de nós e fazer. Porque falar, até papagaio fala, né? O mais importante é o estudo e a prática. Ontem à noite mesmo eu estava conversando com uma evangelizadora de centro espírita e a gente estava conversando sobre isso, como é fundamental as casas espíritas, assim como qualquer outra religião, ter os estudos com as crianças, né, da evangelização, porque é a base. Não adianta querer ensinar o adulto mais, o adulto só vai procurar praticamente pela dor. E aí, às vezes, é um pouquinho tarde para isso. Não é que nunca é tarde, né? Mas, poxa, para que esperar uma vida inteira para sentir dor, para encontrar Jesus? A gente vê muito adulto falando: Jesus me tocou. Mas depois de adulto, por que não foi isso desde a infância? Por que não seguiu os preceitos, né, de Cristo desde a infância? É importante ser trabalhado a infância. É muito importante dar os valores, os princípios às crianças desde a sua tenra idade. Hoje em dia se fala muito da criança lá que é um bebê tocando piano. Poxa, as crianças vêm carregadas de sabedoria, já de diversas encarnações, está aí a prova de que a criança vem cheia de bagagem. E aí as pessoas não aproveitam essa bagagem, deixa a criança fazer o que bem entende, sem limites, sem aquelas questões dos princípios básicos de valores, né? Todo mundo fica naquele saudosismo: meu pai não podia olhar para mim que eu já sabia que eu tinha feito coisa errada. Bastava minha mãe olhar para mim que eu já sabia se eu tinha que ficar quieta ou podia falar, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Hoje todo mundo fala: meu filho, eu não sei mais o que eu faço com essa criança. Poxa, da onde que está o erro de tudo isso? Se o espírito vai reencarnando e ele vai tendo mais conhecimento através das experiências reencarnatórias, isso tem que ser utilizado a seu favor. E cabe a nós, os adultos, orientar essa criatura que está chegando. Por mais que ele já venha cheio de experiências, ele também vem cheio de vícios. E o adulto que está aqui para receber essa criança tem obrigação, não é favor. Tem obrigação de orientar
E as orientações começam através dos preceitos religiosos, sejam eles quais forem, né? Mas todos eles vão levar a Jesus, todos eles vão levar a Deus. Aí a criança fica naquela. Eu vejo muito, né, o católico enfia a Bíblia embaixo do braço, igreja todo domingo. O evangélico tem a evangelização, os menininhos vão até lá vestido de terno, gravata, Bíblia embaixo do braço. O espírita eu não vejo isso. A maioria das casas espíritas estão falhando demais na parte da evangelização. Demais. Isso é o meu pensamento, não é? Eu nunca respondo pelo espiritismo, eu respondo pelo meu pensamento. Eu vejo grande parte das casas faltando com esse compromisso de chegar lá e falar, olha, precisa ser trabalhado a criança. Fica aquela coisa assim, vai ter evangelização, tá aberta a inscrição para evangelização de sábado, domingo, de não sei o quê, mas não se fala a importância de levar os filhos para a evangelização e com frequência, não é levar uma vez ou outra ou quando a criança quer. A criança geralmente não tem o que querer, o adulto é que tem que colocar a criança no caminho. A criança tem o que querer quando chega na fase de escola regular? Vai perguntar para a criança, você quer ir para a escola, filho? Não, o pai e a mãe sabem que é obrigação e coloca dentro de uma escola. E por que que dentro de uma religião as pessoas não têm essa consciência da importância de educar o filho também nessa parte de religiosidade? Quando crescer, se não quer ser espírita, não quer ser evangélico, não quer ser católico, ele tem todo jeito de mudar. Mas quando crescer, enquanto não cresce, a obrigação de pai e mãe é direcionar. E quando a gente não faz isso com os pequenos, chega lá na frente, o moleque tá usando droga. A menina tá na promiscuidade. E onde foi que eu errei? Tá aí, onde foi que você errou? Você não deu a base religiosa, você não deu a base maior que é Jesus. O maior exemplo que nós temos é Jesus. Então, a gente falha em relação à educação dos nossos filhos, nós erramos em relação a nós. Quando é que a gente vai buscar Jesus? Quando a gente está doente, quando a gente perde emprego, quando a gente perde um ente querido. Então não vamos esperar perder as coisas, pelo contrário, vamos agregar, vamos trazer Jesus para a nossa vida em termos de conhecimento e prática. E a prática de Jesus é o amor, e é o amor despretensioso, é aquele amor de entrega, é aquele amor verdadeiro, não é aquele amor que, eu vou fazer isso aqui porque Deus está vendo, né? Não dá. Vamos para a oração? Mestre Jesus, eu sempre o procuro quando as dificuldades surgem em meu caminho, mas reconheço que não me interesso muito em conhecer o que você ensinou. Esqueço que o único título que me reivindicou para ser foi o de mestre. O título que reivindicou para si foi o de mestre. Eu tenho de admitir que na escola do seu evangelho eu tenho fugido das aulas, porém eu não quero mais procurá-lo somente quando a dor aparecer. Eu quero aprender com você a maneira acertada de agir para a dor não aparecer. E mesmo quando ela surgir, eu preciso aprender também a como me libertar do sofrimento. Sinto que se eu andar mais próximo de você e das orientações que nos traçou, vou viver mais longe da dor. Já percebi que quanto mais distante de você, mais longe da felicidade eu estarei. Quero ser um bom aluno daqui em diante. Vou pensar mais no que você nos tem ensinado há tanto tempo e vou abrir meu coração para essas verdades, que me trarão luz na mente e paz no espírito. Eu não quero me encontrar com você somente no momento em que o próximo problema surgir. Eu quero estar com você ainda hoje, para escutar sua voz outra vez no meu coração, falando as verdades que eu preciso saber. Assim seja.